da família e é responsável pela célebre frase criado com vó. Mas como equilibrar a criação dos avós e dos pais, algo que acaba sendo um desafio para muita gente. Quem foi criado com vó aqui? Por isso, né? Esse aqui também, né? Eita, mas vovô era bico seco, viu? Vamos voltar ao vivo com a repórter Ana Rebeca Passos. Ana, quais são as dicas aí para evitar o atrito na criação entre o avô, a avó e o pai e a mãe? Bom dia, Mário. Bom dia a todos que acompanham o Manhã Cidade. O primeiro ponto é entender que ele é avó e avô. Que os pais da criança são outras pessoas. Pronto, é a partir daí. Agora, como lidar com isso? Bruna Batista, psicóloga. É difícil, né, Bruna? Bom dia para você. Bem-vinda à Rádio Cidade. Entender que a minha parte de criação já foi com os meus filhos e os netos, eu estou em outra fase. Não preciso criá-los. Agora, como fazer com que esses avós e avós separem isso? Bom dia. Bom dia a todos que acompanham a Rádio Cidade. Obrigada pelo convite. É super importante estipular o limite, né? Os avós, eles já criaram os pais, então para eles o ideal da criação é a criação que eles ofereceram. E aí, por eles terem criado aquelas pessoas, existe a parte de que como vai ser esse novo serviço. E aí, esses filhos que se tornaram pais precisam estipular esse limite através de uma conversa, através de acordos. De, por exemplo, coloquei de castigo, não pode tirar. Porque aí a criança, ela vai encontrar essa facilidade no avô e no avô, porque é aquela mãe e o pai com açúcar, né? Então tem essa facilidade de ceder. Mas esse limite precisa ser conversado muito antes até do nascimento desse neto. Agora, quando aquela avó fica responsável por cuidar da criança, por exemplo, no dia a dia, os pais saíram para trabalhar e é a avó que está ali para levar para a creche ou levar para a escola, ela já se sente bem responsável por aquela criança. É mais difícil? Mais difícil. Porque, de certa forma, essa autoridade, essa responsabilidade do dia passa a ser dessa avó. Então, não vai ter como a avó, por exemplo, punir uma criança que fez birra em alguma circunstância e a avó esperar a mãe ou o pai chegar do trabalho para que daí seja resolvido. Então, até estabelecer esses acordos de que, se desobedecer, então coloca no cantinho do pensamento, se quiser doce na hora do almoço, não pode. Então, essa avó, ela também acaba tendo essa autoridade pelo lugar que ela ocupa na vida da criança. Mimar demais parte dos avós é interessante? Ou tem que ir até para poder dar um presente, né? Conversar com essa mãe, com esse pai, olha, eu queria dar tal coisa para ele, eu tenho que pedir permissão ou eu posso mimar meus netos? O mimo, ele tem duas vias, né? Para os avós, segurar essa relação de mimar é uma dificuldade. E para os pais, dependendo de como eles encontram esse acesso de mimo, pode existir uma dificuldade. Porque aí algumas mães, por exemplo, não querem que as crianças associem uma pessoa a um presente. Porque tem crianças que recebem muito presente de uma avó, de uma tia, e aí ela sempre associa que quando a avó for na casa, ela vai ganhar um presente. E aí a mãe pode querer estipular esse limite, ou o pai, e aí dizer, não, ela só pode ganhar presente se for dia das crianças, aniversário, estipular eventos, para que aquela criança, ela também tenha a relação que não é uma relação de troca. Né? É uma relação afetiva que vai sendo construída a partir do vínculo de forma diferente também. Para encerrar, Bruna, então, como não deixar esses avós tristes, porque tem aqueles que são bem sentimentais, né? São bem afetivos com essa criança, meus netos, que querem ajudar a criar esses netos, mas como criar, de certa forma, sem interferir, não é, no posicionamento desses pais. E eles não ficarem tristes, não ter ali um atrito entre as famílias. É interessante que a família, ela crie combinados. Por exemplo, os almoços no domingo na casa dos avós, que ali pode ter a diversão de deitar no tapete, de brincar, de se divertir. Essa relação, ela está existindo. É interessante que, vamos dizer, as vozinhas que gostam da cozinha, trazer esses netos para essas atividades que estão juntos, mas sempre dentro de um limite, para que esses pais, eles não se tornem ali refém de uma criação. Porque é a hora dos pais serem pais e dos avós entenderem esse lugar, que é de muito afeto, é de muito carinho, mas também precisa de muito respeito. E que eles não virem os monstros, né? Porque a criança faz, na casa da minha avó era melhor, lá eu posso fazer de um tudo, e não pode ser assim. Né? Exatamente. Tem as avós que até colocam uma plaquinha, aqui pode tudo. Mas aí esse poder tudo acaba sendo um risco para esse desenvolvimento, porque aí a relação afetiva, ela está construindo uma pessoa, então isso é muito positivo. Mas no momento em que aquela
aquela criança, ela entende que existe um lugar que ela não precisa ter limite, como é que ela vai enxergar isso no decorrer da vida? Obrigada, Bruna Batista, psicóloga. É isso, seguir as orientações e manter o relacionamento mais afetivo possível dentro dos limites, né, Bruna? Obrigada. Mário. Muito obrigado, Ana Rebeca Passos, pelas informações. Daqui a